Samuel Lino nasceu com um sonho que move milhões de jovens brasileiros: transformar o talento com a bola nos pés em um passaporte para uma vida diferente. Desde muito cedo, ainda nos campos de várzea e nas peladas de rua, já se destacava pela habilidade, pela velocidade e pela coragem de enfrentar adversários mais velhos e mais fortes. No interior de São Paulo, Samuel Lino cresceu cercado por campos de terra batida, través improvisadas e o eco das vozes que gritavam seu nome nas peladas de bairro. Ali, o futebol não era apenas um lazer, era uma linguagem universal, um refúgio contra as dificuldades e uma chama de esperança que iluminava os sonhos de um garoto que não tinha medo de sonhar grande. Antes de continuar, já escreve aqui nos comentários a sua sincera opinião sobre a contratação de Samuel Lino. Afinal de contas, foi uma boa contratação para o Flamengo? Escreve aqui nos comentários. Então, ainda criança, Samuel já demonstrava características que mais tarde marcariam sua carreira: a velocidade impressionante, o drible ousado e a coragem de encarar qualquer marcador. Para ele, a bola não era apenas um brinquedo, mas um companheiro fiel, presente em cada passo da sua infância. A família foi seu primeiro time. Os incentivos vinham nos pequenos gestos: o pai que acompanhava, a mãe que apoiava, os amigos que acreditavam. Todos sabiam que aquele menino não era comum, que havia nele algo diferente, uma determinação quase teimosa de não desistir. O caminho, porém, nunca foi fácil. Como a maioria dos jovens brasileiros, Samuel precisou superar as barreiras da falta de estrutura, das oportunidades escassas e das incertezas do futuro. Cada treino era uma batalha contra a desconfiança de muitos que viam seus sonhos como impossíveis. Mas, em vez de recuar, ele transformava a dúvida alheia em combustível para correr mais, lutar mais e acreditar mais. Foi nesse cenário que surgiu a primeira grande decisão. Enquanto muitos optavam por buscar espaço em clubes tradicionais do Brasil, Samuel aceitou o risco de partir cedo para a Europa, rumo a Portugal. A escolha foi ousada, quase improvável. Deixar o conforto da família, a familiaridade da língua e a cultura que conhecia para tentar se firmar em um país distante era um salto no escuro. Mas ele sabia que era ali, no desconhecido, que o seu destino começaria a ser escrito. Esse embarque não foi apenas uma viagem de avião, mas o marco de uma transformação. Do menino que cresceu nos campos de várzea, nascia o jovem profissional disposto a enfrentar o frio da Europa, a solidão e as exigências de um futebol muito mais competitivo. Era o primeiro passo de uma longa jornada, que um dia o traria de volta ao Brasil, não como promessa, mas como realidade, vestindo a camisa mais pesada do país, o manto rubro-negro. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do jogador Samuel Lino, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo, nação! Primeiros passos na Europa. Quando Samuel Lino desembarcou em solo português, carregava nos ombros um misto de esperança e incerteza. Não havia garantias, apenas a fé no próprio talento e a coragem de trilhar um caminho que muitos consideravam arriscado demais para um jovem. O destino era o Gil Vicente, um clube tradicional da cidade de Barcelos, longe dos holofotes da capital Lisboa ou do Porto, mas conhecido por ser uma porta de entrada para talentos que buscavam espaço no futebol europeu. Os primeiros dias foram de adaptação intensa. O clima frio do inverno europeu contrastava com o calor de sua terra natal. A comida, por vezes estranha, lhe lembrava que estava distante de casa. A saudade da família e dos amigos batia forte, mas era no campo de treinos que ele encontrava refúgio. Ali, cada toque na bola era um lembrete do porquê daquela decisão tão ousada. No início, Samuel precisou lutar contra a desconfiança. Para muitos, ele era apenas mais um jovem brasileiro tentando a sorte na Europa. Mas bastaram alguns treinos para que a comissão técnica percebesse algo diferente. A explosão no primeiro passo, o drible curto e a coragem de encarar defensores experientes não eram comuns em jogadores recém-chegados. O choque de estilos, no entanto, foi inevitável. Em Portugal, o futebol era mais físico, a marcação mais dura, e cada erro custava caro. Samuel precisou amadurecer rapidamente, aprender a soltar a bola na hora certa, voltar para marcar quando necessário e, acima de tudo, compreender que, para se destacar, não bastava apenas habilidade, era preciso disciplina tática e regularidade. A primeira temporada foi de crescimento silencioso. Entre altos e baixos, ele foi conquistando minutos em campo, aproveitando cada oportunidade. O gol marcado contra adversários de maior peso não só deu confiança, mas também despertou a atenção da torcida do Gil Vicente, que começou a ver no jovem brasileiro uma esperança de vitórias. Na temporada seguinte, a transformação foi visível. Samuel já não era apenas uma promessa em adaptação, era um protagonista.
As arrancadas pela ponta esquerda se tornaram sua marca registrada. Com dribles curtos, aceleração explosiva e finalizações precisas, ele começou a decidir partidas importantes. O estádio de Barcelos, que antes o observava com curiosidade, agora o aplaudia de pé. Foi no Gil Vicente que Samuel Lino deixou de ser apenas um garoto com talento para se tornar um jogador respeitado em Portugal. A cada jogo, conquistava não só números, gols, assistências e minutos em campo, mas também confiança. Sua maturidade precoce chamava a atenção de olheiros e clubes maiores, que passaram a monitorar de perto aquele atacante veloz e ousado. Para Samuel, aquela fase representava muito mais do que estatísticas. Era prova de que a aposta arriscada havia valido a pena. Em Barcelos, ele não apenas encontrou um clube que acreditou em seu futebol, mas também descobriu a força de sua própria resiliência. E foi justamente essa combinação de talento e perseverança que o colocaria no radar de um dos maiores clubes do mundo, o Atlético de Madrid. O chamado da Espanha. Quando as primeiras notícias surgiram de que o Atlético de Madrid estava interessado em Samuel Lino, a sensação foi de surpresa para muitos. Para a torcida portuguesa, especialmente a do Gil Vicente, aquele jovem brasileiro já era um nome conhecido, mas para o grande público europeu ainda soava como uma aposta. No entanto, para o departamento de observação do clube espanhol, havia muito mais ali: velocidade, ousadia, disciplina tática em formação e, acima de tudo, margem para crescimento. O dia em que o contrato foi assinado ficou marcado na memória. Para Samuel, não era apenas a mudança de clube, era a mudança de vida. Passava de um cenário em que lutava por visibilidade em Portugal para um dos centros mais poderosos do futebol mundial. A camisa vermelha e branca do Atlético carregava história, títulos e uma torcida apaixonada que exige entrega total. Ele sabia que, a partir dali, cada passo seria observado com lupa. O primeiro contato com o ambiente do Atlético foi um choque cultural e esportivo. O CT de Majadahonda respirava intensidade. Os treinos eram militares, cronometrados ao detalhe. Diego Simeone, o Cholo, acompanhava cada movimento com olhar atento e voz firme. Para ele, não bastava ter habilidade, era necessário provar força mental, disciplina defensiva e espírito de luta. Essa era a essência do Atlético, um clube que sempre se orgulhou de vencer não apenas pela técnica, mas pela garra e resiliência. Samuel percebeu logo de início que aquele seria o maior teste de sua vida. A concorrência era feroz. Jogadores renomados, acostumados a grandes competições, brigavam diariamente por espaço. Para um recém-chegado, ganhar minutos não seria simples. Mas havia uma certeza: o Atlético acreditava em seu futuro. E essa crença se traduziu em estratégia. Simeone e a diretoria entenderam que, para lapidar Samuel, seria necessário dar-lhe rodagem em alto nível, mas sem a pressão imediata de se firmar no time titular colchonero. A solução foi o empréstimo ao Valência, outro clube de peso na Espanha, que ofereceria a ele minutos, adaptação ao ritmo da La Liga e a chance de provar que podia ser decisivo diante das defesas mais fortes do mundo. Mesmo sem estrear de imediato pelo Atlético, Samuel Lino já havia mudado de patamar. Estava inserido em uma elite em que poucos brasileiros chegam, e a expectativa sobre seu desenvolvimento era grande. O chamado da Espanha não era apenas um contrato assinado, era confirmação de que sua trajetória, construída com suor em Portugal, havia cruzado uma nova fronteira. O sonho do menino que cresceu nos campos de terra do interior agora se misturava com a realidade dos grandes estádios espanhóis. O Vicente Calderón já havia dado lugar ao Wanda Metropolitano, mas a alma colchonera permanecia a mesma, exigente, vibrante, apaixonada. Samuel sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que provar ali dentro que estava pronto para ser não apenas mais um jogador, mas um nome que ficaria marcado na história do clube. O crescimento no Valência. Quando Samuel Lino soube que seria emprestado ao Valência, compreendeu de imediato que não se tratava de um rebaixamento, mas sim de uma oportunidade. O Atlético de Madrid queria que ele ganhasse rodagem, que sentisse na pele o ritmo da La Liga, que aprendesse a viver sob a pressão de grandes torcidas, contra rivais históricos e em estádios lendários. Era a etapa necessária para transformá-lo em um jogador pronto para qualquer desafio. Chegar ao Valência, um clube de enorme tradição no futebol espanhol, significava carregar novas responsabilidades. A torcida Che, exigente e apaixonada, estava acostumada a vibrar com craques e não perdoava atuações apagadas. Ao mesmo tempo, o time passava por um momento de reconstrução, e isso abria espaço para novos protagonistas. Era o cenário ideal para que Samuel mostrasse a sua personalidade. Desde os primeiros treinos, sua velocidade chamou a atenção. Jogando aberto, principalmente pelo lado esquerdo, oferecia profundidade, arrancadas rápidas e dribles capazes de desmontar defesas.
Mas o que mais surpreendeu os companheiros e a comissão técnica foi sua entrega. Samuel não se limitava a atacar, voltava para recompor, ajudava na marcação e não desistia de nenhuma jogada. Essa mentalidade conquistou o respeito dentro do vestiário. As primeiras partidas foram de adaptação. O ritmo da La Liga era ainda mais intenso do que em Portugal. Defensores experientes testavam sua resistência física e mental. Cada toque errado era punido. Cada perda de bola podia resultar em contra-ataque. Samuel aprendeu rapidamente que precisava unir sua ousadia ao jogo coletivo. O momento da virada veio quando começaram a surgir os primeiros gols. Em jogos grandes, contra adversários de camisa pesada, Samuel decidiu com arrancadas, passes e finalizações. Sua confiança cresceu, e a torcida do Valência passou a enxergá-lo como um sopro de esperança em meio às dificuldades da equipe. O nome Lino ecoava nas arquibancadas do Mestala com cada jogada de efeito. Mais do que os números, que foram expressivos, essa passagem ficou marcada pela maturidade adquirida. Samuel não era mais o jovem que brilhava apenas em momentos isolados. Transformou-se em um jogador regular, confiável, capaz de executar bem diferentes funções ofensivas. Descobriu como ser decisivo em partidas equilibradas, como suportar a pressão de um estádio lotado e como transformar talento em resultados práticos. Foi no Valência que ele conquistou aquilo que faltava, a convicção de que podia jogar de igual para igual contra os gigantes da Espanha. Cada clássico, cada duelo contra Barcelona, Real Madrid e Sevilha foi uma lição que o preparou para o próximo passo. Ao final do empréstimo, Samuel Lino não era mais apenas uma promessa. Voltava ao Atlético de Madrid com status de jogador pronto, carregando a experiência, o respeito da La Liga e a confiança de quem havia superado desafios para se consolidar em uma das ligas mais competitivas do planeta. A maturidade no Atlético de Madrid. O retorno de Samuel Lino ao Atlético de Madrid não foi o mesmo de sua chegada. Se antes era apenas uma aposta promissora saída de Portugal, agora voltava como um jogador testado e aprovado em uma das arenas mais exigentes da Espanha, o Mestala. O Valência havia moldado seu espírito competitivo e lhe dado a experiência que faltava. Ele não trazia apenas estatísticas de gols e assistências, mas sobretudo confiança e maturidade. No reencontro com Diego Simeone, a recepção foi diferente. O treinador argentino sabia que o jovem que retornava havia passado por provações importantes e estava mais preparado para os desafios do sistema colchonero. Simeone não é conhecido por distribuir elogios facilmente, mas sua maneira de colocar Samuel em campo em jogos decisivos demonstrava respeito e confiança no trabalho desenvolvido. O Atlético de Madrid é sinônimo de intensidade. Cada treino parecia uma batalha. A cobrança era implacável, e a concorrência interna, feroz. Samuel entendeu que, para sobreviver naquele ambiente, não poderia ser apenas o atacante veloz e ousado que encantou em Portugal e no Valência. Era preciso ir além. Sob a orientação de Simeone, Lino aprendeu a se sacrificar pelo coletivo. Voltava para marcar laterais, fechava espaços no meio e participava das transições defensivas com a mesma disposição que mostrava no ataque. Essa versatilidade o tornou ainda mais valioso, pois Simeone exige jogadores que saibam cumprir diferentes funções em campo. Mas isso não significava abrir mão de sua essência. Samuel continuou sendo ponta rápido, ousado e desequilibrante. O diferencial era que agora sabia quando acelerar, quando segurar a jogada e como ser mais objetivo. Não era apenas talento bruto, era talento lapidado. Alguns de seus melhores momentos com a camisa colchonera aconteceram em partidas grandes, contra rivais históricos. Em jogos de Champions League e nos clássicos da La Liga, ele mostrou personalidade, encarando defensores renomados sem se intimidar. Cada drible e cada corrida pela ponta confirmavam que o jovem brasileiro havia se tornado jogador de nível europeu. No vestiário, ganhou respeito não só pela entrega em campo, mas também pela postura fora dele. Discreto, trabalhador e determinado, Samuel se encaixou perfeitamente no espírito de família que o Atlético cultiva. A torcida, sempre exigente, começou a enxergá-lo como uma peça importante para o futuro. Essa fase no Atlético representou a consolidação de Samuel Lino. Não era mais promessa, tampouco apenas um jogador em formação. Era um atleta completo, pronto para grandes responsabilidades, que havia aprendido com a dureza de Simeone e com a intensidade da La Liga. Foi essa maturidade conquistada no clube espanhol que abriu caminho para o próximo capítulo da sua trajetória, o retorno ao Brasil, para vestir a camisa mais pesada do continente, o manto rubro-negro do Flamengo. O retorno ao Brasil para o Flamengo. O anúncio da contratação de Samuel Lino pelo Flamengo reverberou rapidamente em todo o Brasil.
Para a nação rubro-negra, cada reforço estrangeiro ou europeu carrega a esperança de novos títulos, mas também uma cobrança intensa. Lino, que havia se firmado na Europa, chegava com currículo internacional e expectativas enormes, ciente de que vestir o manto rubro-negro é tanto uma honra quanto um desafio imenso. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, a sensação era de reencontro e descoberta simultânea. Retornar ao país natal após anos de trajetória europeia trazia emoção. O calor da cidade, a energia da torcida e a familiaridade da língua contrastavam com a intensidade competitiva que ele havia experimentado na Espanha e Portugal. Mas havia também pressão. Cada passo, cada treino, cada lance seria observado com atenção. Nos primeiros dias de treinos no Ninho do Urubu, Samuel impressionou pela postura. Não era apenas a habilidade com a bola, mas a disciplina e a inteligência tática que o destacavam. Simeone e os treinadores do Flamengo já haviam acompanhado sua evolução na Europa, e Lino chegava com maturidade suficiente para absorver rapidamente as orientações da comissão técnica. O jogador se adaptou rapidamente ao estilo ofensivo do Flamengo, que exige velocidade, intensidade e troca constante de posições no ataque. Sua principal característica, a explosão pela ponta, se aliava agora à visão de jogo aprimorada, aprendida com a experiência europeia. Ele sabia quando acelerar, quando recuar, como abrir espaços para companheiros e como se posicionar para finalizar com precisão. Nos primeiros jogos, Samuel já começou a demonstrar sua importância. Não apenas pelos gols ou assistências, mas pela presença em campo. Ocupava espaços, pressionava defensores, participava das transições defensivas e ajudava a criar oportunidades para o time. A torcida rapidamente percebeu que aquele atacante não era apenas talento, era estratégia, inteligência e entrega em cada lance. Além do futebol, o retorno ao Brasil trouxe um componente emocional intenso. Samuel agora representava não apenas seu crescimento pessoal, mas também a história de um menino que saiu do país em busca de oportunidades, enfrentou o desconhecido e voltou pronto para brilhar em casa. Cada aplauso da torcida, cada grito de incentivo no Maracanã carregava significado, lembrando das raízes que nunca abandonou. O Flamengo, para Samuel, não era apenas mais um clube, era o palco em que ele poderia consolidar sua carreira, mostrar a maturidade adquirida na Europa e se transformar em protagonista de grandes conquistas. E para a nação rubro-negra, ele chegava com a promessa de trazer velocidade, ousadia e decisividade ao ataque, compondo um elenco recheado de qualidade e tradição. O retorno ao Brasil não marcou apenas uma transferência, foi o início de uma nova etapa, na qual Samuel Lino, agora mais completo e confiante, se preparava para deixar sua marca na história do Flamengo e do futebol brasileiro. O presente e o futuro. Hoje, Samuel Lino não é apenas um jogador, é a soma de uma trajetória construída com coragem, resiliência e determinação. O menino que cresceu nos campos de várzea do interior de São Paulo, enfrentando adversários mais velhos e a dura realidade de oportunidades limitadas, transformou cada dificuldade em impulso para evoluir. Cada desafio na Europa, cada treino exaustivo e cada jogo sob pressão foram degraus que o conduziram até o ápice de sua carreira no momento presente, vestindo a camisa do Flamengo. No Flamengo, Samuel vive uma fase de consolidação. Cada lance em campo revela a maturidade adquirida na La Liga, inteligência para decidir quando acelerar, visão de jogo para criar espaços e disciplina para se sacrificar pelo coletivo. Ele não é mais apenas um atacante veloz e ousado, é um jogador completo, capaz de atuar em diferentes funções ofensivas, participar da construção do jogo e se destacar em momentos decisivos. O presente é também um momento de reconhecimento. Torcedores, comissão técnica e colegas de elenco veem em Samuel Lino não apenas habilidade, mas confiabilidade. Ele chegou com expectativas elevadas e, passo a passo, vem demonstrando que a experiência europeia o preparou para a intensidade do futebol brasileiro e para o peso de vestir um dos mantos mais importantes do continente. O futuro de Samuel, entretanto, ainda está em construção. A carreira de um jogador que já se firmou na Europa e voltou ao Brasil é um terreno fértil para grandes conquistas. Cada partida no Maracanã, cada confronto em campeonatos nacionais e continentais é uma oportunidade de solidificar seu nome, não apenas como jogador, mas como referência. Há potencial para ser protagonista em títulos importantes, inspirar novas gerações e, quem sabe, retomar caminhos internacionais ainda mais sólidos, consolidando-se como atleta de destaque mundial. Mais do que gols e assistências, a história de Samuel Lino é uma lição de vida. Talento sem disciplina não se transforma em sucesso. Coragem sem paciência não se converte em maturidade, e oportunidades só se tornam conquistas quando acompanhadas de trabalho incessante e resiliência. Cada passo da trajetória de Lino, desde os campos de várzea, passando por Portugal e Espanha, até o Flamengo, reflete escolhas ousadas, aprendizados fundamentais e a força de uma mente focada em crescer e superar. No Flamengo, Samuel Lino não apenas joga,
Ele escreve capítulos novos, carregados de emoção, expectativa e legado. A cada lance, cada drible, cada gol, ele inspira jovens que sonham grande e mostra que a determinação, aliada ao talento e à disciplina, transforma desafios em conquistas memoráveis. O presente é grandioso, o futuro, ilimitado. E a história de Samuel está apenas começando a ser escrita nos gramados do Brasil e do mundo. Se você se emocionou com a história de Samuel Lino, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!